Homem recebe transplante duplo de mãos após 17 anos, inteiro de novo. Há um vídeo do celular de Lucas Krizanak que mostra preparando café em casa numa máquina de espresso. É o tipo de vídeo que qualquer pessoa poderia fazer para exibir o novo aparelho aos amigos ou recomeçar um tipo favorito de grãos, mas a normalidade é justamente o que torna o vídeo extraordinário para Krizanak, porque até poucos meses atrás ele não tinha mãos. Krizanak perdeu partes do braço e das pernas aos 12 anos depois de uma infecção maltratada que levou a um quadro de sepse e complicações graves que exigiram amputação. No final do ano passado, 17 anos depois, ele recebeu o transplante duplo de mãos do Pain Medicine da Filadélfia, nos Estados Unidos. Transplantes de mãos são raros, apenas 148 haviam sido realizados em todo o mundo até o meados de 2023. Segundo o estudo, e nem todos eram transplantes duplos, mais de 20 pessoas participaram da cirurgia de Krizanak, que durou cerca de 12 horas e foi precedida por anos de preparo. Enquanto a anestesia ainda fazia efeito, Krizanak se virou para uma das enfermeiras ao seu lado e disse: "Veja como minhas mãos são lindas." Ele não se lembra desse momento, que depois foi contado pela enfermeira, mas o sentimento profundo permanece. Não diga, não digo isso apenas no sentido estético, mas sim uma sensação profunda de sentir inteiro novamente como ser humano. Conta um desejo de independência para Chris Anak. Viver sem mãos eram desafios do que viver sem pernas. As mãos são necessárias para milhares de atividades cotidianas essenciais. As próteses que ele usava simplesmente não supriam suas necessidades tão bem quanto as próteses das pernas. Não acho que a pergunta seja o que você não consegue fazer, e é como você consegue viver, afirmou. Com as pernas você anda, com as mãos você faz milhares de coisas: comer, se cuidar, cozinhar, se expressar, tentar compensar a falta dos braços com as mãos. Robótica de plástico é simplesmente impossível. A infância que ele conhecia deixou de existir e ele se viu diante da perda da independência, passando a depender fortemente do apoio de familiares e amigos amorosos. À medida que você cresce, quer mais independente, naturalmente, como seres humanos, devemos ser independentes quando nos torna adultos, afirma Chris Anak. Eu não consegui alcançar isso por não ter mãos funcionando. Então, essa necessidade aumentou com certeza ao longo do tempo, fazendo conexões. Krznaric estava determinado a não deixar sua deficiência defini-lo e manteve uma versão positiva ao tentar viver no presente, mas ele e sua família continuaram a buscar forma de melhorar sua qualidade de vida. Eles perseguiram o transplante de mão durante anos, mas inúmeros obstáculos, incluindo cobertura de seguro e falta de acesso a profissionais qualificados, atrasaram o progresso. Eu sabia que a solução para o meu problema existia e a questão era como chegar até ela, diz Krizanak. Em 2018, cerca de uma década após ter perdido as mãos, uma série de conexões fortuitas levou Krizanak de sua casa da Suíça ao consultório do Dr. L. Scott Levin, na Filadélfia. Levin, presidente emérito do Departamento de Cirurgia Ortopédica e professor de cirurgia plástica de Pain Medicine, ficou conhecida impressionalmente a postura de Chris Anak. Ele rapidamente conquistou a equipe inteira por uma série de razões. Ele era um candidato excepcional de transporte de mãos com Taleb. Ele preenchia todos os requisitos: inteligentes e bem informado, com um apoio familiar incrível, mas outro conjunto de desafios, incluindo a pandemia global e feridas das pernas de Chris Anak, atrasaram ainda mais o processo. Durante a pandemia, tivemos que colocar tudo em espera, diz Levin.
E pelo fato de ele ter feridas abertas, rompimento de pele nas pernas, jamais teria sido autorizado a fazer transplante de mãos, porque as feridas abertas, o risco de infecção, teriam o impedido de prosseguir. Malevin e um colega voaram até a Suíça para tratar as pernas deles, mergulhando os preparativos para o transplante de mãos. Assim que voltaram a Filadélfia, quando Chris Anak se recuperava, prepararam um transplante duplo de mãos. Geralmente leva cerca de 2 anos, caso não haja outras complicações, mas no final de 2024, Levin e sua equipe estavam prontos. Eles haviam feito uma dúzia de ensaios mapeando os passos intricados necessários para unir nervos, músculos, vasos sanguíneos e ossos. Chris Anak se mudou para a Filadélfia e fez o possível para aproveitar a estadia enquanto aguardava ansiosamente por novidades. A ligação veio numa tarde chuvosa de domingo, cerca de 2 meses depois. Havia um doador compatível. O programa de doação de órgãos Gift of Life havia encontrado mão de doador com o tom de pele, o tamanho e o gênero certo, o conjunto de fatores que tornam o processo de combinação mais complexo do que em outros tipos de transplante. Em questão de minutos, Krizanak estava fazendo as malas e indo para o hospital. Em menos de 1 hora já estava do correto. Quando você decide que algo é certo para você ao longo dos anos, está determinado a trabalhar por esse objetivo. Uma vez que recebe o sinal verde, não há hesitação, diz Krizanak. Não tive nenhuma dúvida quanto ao procedimento. Eu estava totalmente confiante que após 17 anos sabia o que era melhor para mim. Uma equipe orquestrada, incluindo especialistas em cirurgia prática, ortopedia, transplantes, anestesia e enfermagem, trabalhou simultaneamente em Krizanak no doador. Depois que os vasos sanguíneos foram saturados, a circulação foi monitorada com diversos dispositivos. Os nervos levam tempo para se regenerar, então era impossível saber ainda na sala de cirurgia se esta parte da operação havia sido bem sucedida. Contamos com a regeneração dos nervos, mas isso não é garantido. Tudo o que podemos fazer é a melhor coaptação técnica, a melhor pré-reparação nervosa possível do dia da cirurgia, com precisão extrema, usando o microscópio cirúrgico, afirma Levin. Com um pouco de sorte, digamos assim, e com planejamento e execução cuidadosas da operação, os nervos do doador crescerão tão dentro dos músculos. Qualidade de vida é essencial. Hoje, Krizanak está se recuperando excepcionalmente e bem seguro, segundo Levis. Os nervos continuarão a crescer pelos braços dele e a recuperação vai continuar a evoluir nos próximos anos. A sensação, a capacidade de sentir melhorar, a força aumenta, começa ele começa a recuperar músculos finos das mãos de Slevin. Ele está muito bem, indo muito bem. De todos os pacientes transplantados que vimos, a recuperação neural dele foi a mais acelerada. Além de 3 a 4 sessões de fisioterapia por semana, Krizanak está tomando alguns medicamentos para evitar que o corpo rejeite a mão. Um regime semelhante ao que quem passa por um transplante de rim. Um desses medicamentos, o inibidor de calcineurina, chamado tacrolimus, também demonstrou ajudar a regeneração dos ossos. Krizanak ainda sente que também está no caminho para recuperar sua independência. Cerca de 1 mês após a cirurgia, já usava o celular com as novas mãos e, ao lavar as mãos alguns meses depois, levou um susto ao sentir a água fria. Reagi instintivamente e puxei a mão da água fria. E esse foi o momento de revelação que pensei: meu Deus, estou sentindo a temperatura da água, pontuou. O transplante de mão é considerado um dos procedimentos eletivos de, de qualidade de vida, mas Levin diz que o campo médico tem a obrigação de oferecer o mesmo nível de cuidado e consideração para todos os pacientes, como Chris Anak, que oferece quem precisa, por exemplo, de um transplante de fígado, diante de que o paciente esteja devidamente preparado e informado.
Esse é um campo de transplantação que precisa continuar sendo apoiado. Nossa pesquisa, nosso cuidado clínico, nossa formação, afirmou. Se esse campo for prejudicado pela impossibilidade de seguros cobrirem o procedimento por outras agências que recusam aceitá-lo para pacientes específicos, isso seria um verdadeiro crime. Krizanak tem um objetivo ambicioso que começa a parecer mais concreto, como quem sabe conseguir uma carteira de motorista, mas no futuro ele só quer ser um cara comum. Mesmo com todo o processo de recuperação, mesmo sendo uma cirurgia de uma reabilitação altamente complexa, essas são duas mãos saudáveis. E não só uma questão de tempo e dedicação até que tudo volte, diz. Por ora, pequenas coisas que lhe trazem grande alegria, ele salvou e o vídeo de si mesmo preparando expresso porque está se aperfeiçoando como barista amador, um hobby que não teria como cultivar seu transplante de mão. Sou mais do que tipo capucino, mas ele pode fazer expresso para mim quando quiser, diz Levin.